Eu quero aproveitar que você ainda está em pé. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 10. Nós vamos ler do 37 até o 39. Mateus, capítulo 10, do 37 até o 39. Aleluia! Diz assim a palavra do nosso Senhor: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Pode dar um glória a Deus, tomar o teu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar nessa noite com você que deseja mais de Deus. Quem aqui quer mais do Senhor? Quem aqui diz assim para o Senhor: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero simplesmente passar por esse mundo. Eu quero tudo aquilo que o Senhor determinou na tua palavra. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar tudo aquilo que é promessa de Deus sobre a minha vida. Você quer isso? Amém? Graças a Deus. Então Deus vai falar com você. Esta semana eu estava orando e o Senhor me entregou essa palavra. E o Senhor falou assim: você vai compartilhar essa palavra no domingo à noite. Aí eu falei: amém, Senhor. Aí o pastor Silvio tem nos ensinado que o culto da manhã é uma sequência, o culto da noite é uma sequência no culto da manhã. Eu falei: então, Senhor, se é essa mesma palavra, o pastor Silvio vai pregar sobre o amor. E se você ainda não teve a oportunidade, eu quero que depois você vá lá, né? Foi bênção, Deus falou muito forte. Quero que você escute o recado de Deus para os nossos corações. Então, essa é uma testificação do Espírito daquilo que Ele quer falar conosco essa noite, amém? Olha para o irmão que está do teu lado, diga: nessa noite, Deus quer falar com você, amém? Se você, como eu falei, você deseja algo maior de Deus. Você não quer simplesmente ser um crente como tantos por aí, mas você quer de fato viver esse sobrenatural de Deus, você quer de fato experimentar as grandezas do Senhor sobre a sua vida. Esta palavra é muito importante para os nossos corações. E ele começa aqui dizendo, né, que quem ama seu pai, sua mãe, Jesus disse: mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o Senhor está chamando a nossa atenção, porque Ele deseja que o nosso amor por Ele seja maior do que todas as coisas. Amém? O nosso amor por Jesus tem que ser maior do que qualquer outro amor. O Senhor aqui não está dizendo que nós não devemos amar pai, mãe, filhos, nada disso. Ele está dizendo que o nosso amor por Ele deve ser maior do que o amor à nossa família. Porque quando o Senhor nos pede isso, Ele vai de encontro com a palavra do Senhor que nos fala também, lá em Mateus 22, 37, o Senhor diz assim: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, ame ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, quando nós fomos criados por Deus, o projeto de Deus para mim e para a sua vida é que nós o amássemos. Diga para a pessoa que está do teu lado: quando Deus criou você, o projeto dele para a sua vida é que você o amasse. Você foi criado para amar a Deus. Amém? E porque você foi criado para amar a Deus, só o amor de Deus pode preencher os nossos corações. Só o amor de Deus guarda, protege o nosso coração. Só o amor dele satisfaz o nosso coração. Porque as pessoas muitas vezes colocam outros amores no seu coração acima do amor a Deus. Elas abrem o seu coração para muitos ataques do inferno. Porque quando Deus nos fez, é como se Deus tivesse feito um trono dentro do nosso coração, onde só o Senhor pode se assentar ali, onde só Ele pode ocupar esse lugar. E quando o Senhor ocupa este lugar, quando nós o amamos mais do que tudo, tudo aquilo que é do Senhor é liberado sobre a nossa vida.
Amém? Tudo aquilo que é do Senhor é liberado sobre a nossa vida, porque o amor transfere. Então, quando nós o amamos mais do que tudo, quando nós colocamos as raízes do nosso coração no Senhor, nós recebemos dele tudo aquilo que ele tem. Nós recebemos tudo aquilo que ele é. Porque o amor a Jesus faz com que esta realidade seja transferida para os nossos corações. Então, é por isso que não pode haver ídolos dentro do nosso coração. Porque se houver um ídolo dentro do teu coração, do meu coração, toda vez que o inferno se levantar contra você, esse ídolo não pode te defender. Toda vez que o inferno se levantar contra você, um ídolo dentro do teu coração não pode fazer nada por você. Mas, se você amar a Jesus mais do que tudo, toda vez que qualquer artimanha do inferno se levantar contra você, o inimigo olha dentro do seu coração e vê que você ama a Jesus mais do que tudo. E a Jesus ele retrocede. A Jesus o mal bate em retirada, porque nada pode resistir a Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo, se o amor dele for encontrado dentro do teu coração mais do que tudo, o inferno perdeu. Porque ele não ousa nada contra Jesus, porque ele já é um derrotado. Então, se você quer ser um vencedor, se você quer desfrutar de tudo que Cristo tem para a sua vida, você precisa amá-lo mais do que tudo. Ele não está dizendo não ame seu pai, não ame sua mãe, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então o Senhor é o primeiro que diz para nós amarmos o nosso próximo. Mas nós só conseguimos amar o nosso próximo se nós amarmos a Jesus acima de tudo. Porque quando nós amamos ao Senhor acima de tudo, nós conseguimos amar o nosso próximo com o amor que nos é transferido, com o amor que é dele para o nosso coração. Sabe qual é o problema de amarmos pessoas mais do que amamos ao Senhor? É que você vai se decepcionar. Quando você ama pessoas mais do que a Deus, você coloca a expectativa em pessoas. E pessoas vão te decepcionar. E é por isso que nós vemos tantas pessoas hoje, pelo fato de amarem às vezes alguém mais do que a Deus. Quando essa pessoa decepciona ela, ela quer abandonar a fé. Quantos são casais, né? Às vezes o marido, a esposa, que ama o esposo ou a esposa acima de Deus. E aí, pelo fato de amar a pessoa acima de Deus, a pessoa coloca uma expectativa nela que ela não pode suprir. E aí ela se frustra. E aí ela se decepciona. Quantas são as pessoas que dizem assim, eu não quero mais conhecer ninguém, porque eu já me decepcionei tanto. Por quê? Porque colocaram pessoas num lugar que só o Senhor pode estar na nossa vida. Então, o amor a pessoas mais do que a Deus vai fazer com que você se decepcione, vai fazer com que você se ofenda e se magoe com pessoas. Mas se você amar a Jesus mais do que você ama pessoas, quando as pessoas te ofenderem, quando as pessoas te decepcionarem, isso não entra no seu coração, sabe por quê? Porque o seu amor a Jesus guarda o seu coração dessas coisas, guarda o teu coração das frustrações. Quando você ama Jesus mais do que tudo, a tua expectativa está no Senhor. Por isso que quando você ama Jesus, você consegue perdoar, sabe por quê? Porque você entende que você foi perdoado por Ele, amém? Nós fomos perdoados por Deus, e porque nós fomos perdoados, nós conseguimos perdoar pessoas. Porque o Senhor usou de misericórdia com a nossa vida. Nós usamos de misericórdia com a vida das pessoas, porque eu recebi misericórdia, então eu posso dar misericórdia. Porque eu recebi perdão, eu posso dar perdão. A grande maioria das pessoas que tem problemas com pessoas, o problema não está na pessoa.
que você odeia, o que você não gosta, que você não vai com a cara. O problema está que você não ama a Deus mais do que ama pessoas. Você consegue entender isso? As pessoas se frustram quando acontece casos. Quantos pais perdem seus filhos? Tem pessoas que perdem seus filhos por alguma razão e se revoltam contra Deus. Por quê? Porque amavam os seus filhos mais do que amavam a Deus. Aí se revoltam com Deus. Eu conheço pessoas aqui mesmo desse lugar que perderam filhos e que nós vemos essas pessoas aqui servindo ao Senhor com alegria. Por quê? Porque amam a Jesus mais do que amavam os seus filhos. Então o amor a Jesus vai blindar o seu coração de todo e qualquer ataque do inferno contra a sua vida. O melhor que você faz pela sua família é amar a Jesus mais do que tudo. Porque se você amar a Jesus mais do que você ama os teus filhos, você está liberando a bênção de Deus sobre a vida dos teus filhos. Aleluia! Se você amar a Jesus mais do que você ama seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, é o único jeito de você abençoar sua família, é amando a Jesus mais do que tudo. Amém? Você quer abençoar sua família? Então ame a Jesus mais do que tudo. Porque toda vez que o inimigo se levantar, ele dá de cara com Jesus. A sua família está protegida por Jesus, se você ama Ele mais do que tudo. Aleluia! Não importa como está a sua família hoje. Talvez você que chegou aqui está passando por um problema familiar. Eu quero dizer para você que se você amar a Jesus mais do que você ama teu marido, mais do que você ama tua esposa, Jesus vai salvar eles. Amém? Se você amar a Jesus mais do que você ama seus filhos, Jesus vai salvar os seus filhos. Amém? Então, o amor a Jesus é a coisa mais importante na nossa vida. Se você deseja, de fato, experimentar tudo o que o Senhor tem para você, ame a Ele mais do que tudo. O teu coração será guardado por Ele. Eu quero que coloque para nós, por favor, Mateus 6, do 19 ao 21. Diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se Jesus for o seu maior tesouro, teu coração está protegido por Ele. Amém? Então, por que pessoas se ofendem? Por que pessoas se magoam? Por que pessoas odeiam? Porque o que está ocupando o coração dela não é o amor a Jesus. Tem algum tesouro que está aí, que é mais importante do que Jesus. E aí sabe o que acontece? Você abre o seu coração para que a traça, a ferrugem, para que os ladrões roubem. Você abre o seu coração para que o mal entre. Mas você quer guardar o teu coração? Ame a Jesus mais do que tudo, e o teu coração estará guardado pelo Senhor. Aí as mágoas, os ressentimentos, os ódios, essas coisas horríveis não vão entrar no teu coração, porque Jesus não vai permitir que nada toque no seu coração, que nada entre aí, que nada faça parte de você. Então o jeito de guardar o coração é amar a Jesus. Quer guardar os bens que você possui? Ame a Jesus mais do que você ama os teus bens. Ame a Jesus mais do que você ama o seu dinheiro. Ame a Jesus. Aliás, você não deve amar o dinheiro, a Bíblia fala, né? Eu até quero que coloque para nós em 1 Timóteo 6:10. Olha o que ele fala sobre o amor ao dinheiro. Ele diz assim, ó: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os
males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que o crente não pode amar ao dinheiro, porque se ele ama ao dinheiro, o que acontece? Ele se desvia da fé e é afligido com muitos sofrimentos. Mas, se você amar a Jesus mais do que tudo, o amor a Jesus é a raiz de todo bem. Diga assim: o amor a Jesus é a raiz de todo bem. Volta para o 10. Algumas pessoas, ele diz, por amar o dinheiro, elas se desviam da fé. Mas se você amar a Jesus mais do que tudo, Ele guarda a sua fé. Ele faz com que a sua fé opere. Amém? E sabe o que vai acontecer? Ao contrário daquilo que vem sobre os que amam o dinheiro, que é aflição e sofrimento. Sobre aqueles que amam a Jesus, vem paz, vem alegria, vem bênção, vem prosperidade, vem graça do céu sobre a sua vida. Aleluia! Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu não consigo vencer uma luta, uma dificuldade, às vezes um vício, um pecado. É porque algo tem ocupado o seu coração que não é o amor a Jesus. Porque o pastor Silvio até comentou sobre esse texto hoje de manhã, né? Que nós não devemos amar ao mundo. Porque se nós amamos o mundo, tudo aquilo que é do mundo vem sobre a nossa vida, porque o nosso coração cria raízes aqui, e aqui não tem nada que satisfaça o nosso coração. Tudo que o mundo pode oferecer é passageiro, tudo que o mundo pode oferecer é algo que não tem valor, que não permanece. São somente coisas passageiras. Então muitas vezes o amor ao mundo faz com que a pessoa comece a se envolver com males, com coisas que estão nessa terra, com vícios e com tantas outras coisas. Mas ao invés de a pessoa lutar contra um pecado, você tem que lutar contra o maior de todos os pecados, que é não crer em Jesus. Porque se você crer em Jesus de todo o teu coração, se você amá-lo com todo o teu coração, aquilo que é dele é transferido para você. E você vai vencer qualquer luta ou dificuldade que se levantar, não importa. Porque Jesus já venceu, amém? E Ele quer colocar dentro do meu e do seu coração tudo aquilo que Ele tem. Isso nos é transferido através do amor. E é por isso que nós temos que colocar o nosso coração, as nossas raízes em Jesus. Porque receberemos dele tudo aquilo que ele tem para nós. Não vai ser preciso fazer esforço. Amém? Porque em Jesus já está tudo pronto. Em Jesus já está tudo pronto. Ele já venceu. Ele é todo poderoso. Agora tem muitas pessoas que preocupam o seu coração com tantas coisas dessa terra. O que é pré-ocupar? Ocupar o seu coração com aflições, com mágoas, ressentimentos, com ódios, com preocupações, com angústia. Elas ocupam o seu coração com essas coisas, sabe por quê? Porque o coração está desocupado. O trono está vazio, ou tem alguém que está ocupando um lugar que pertence ao Senhor. Aí o teu coração fica desprotegido. A maioria das pessoas que caem em depressão, que vive aflita, que não consegue dormir à noite. Ei, pare e pense. Tem alguma coisa ocupando o seu coração no lugar que devia ser do Senhor. Porque aquele que ama Jesus verdadeiramente, ele deita e ele dorme à noite. Não importa a luta ou a dificuldade que se levante, ele confia, ele depende do Senhor, ele sabe quem o Senhor é, ele sabe que o Senhor cuida dele, ele sabe que o Senhor está no controle, então ele consegue deitar e dormir. Então, quer guardar o seu coração? Ame a Jesus mais do que tudo. Jesus, quando andou sobre essa terra, Jesus amou a Deus mais do que tudo. Ele amou o Pai mais do que tudo. Por isso que Jesus não se ofendia com pessoas. Jesus podia ter odiado Judas, né?
Afinal de contas, o Judas traiu, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas porque Jesus amava a Deus mais do que tudo. Ele sabia que o Judas estava apenas sendo uma ferramenta de Deus para cumprir o seu propósito. Aleluia! O que guardou o coração de Jesus do pecado, o que guardou o coração de Jesus das aflições, o que guardou o coração de Jesus de tudo aquilo que o mundo intentou sobre ele, que Satanás intentou sobre ele, foi que ele amou a Deus mais do que tudo. Porque se Jesus não tivesse amado a Deus mais do que tudo, ele tinha se magoado, se ofendido com pessoas. Você se ofende com pessoas? Sabe qual é o problema de uma pessoa que se ofende? Significa dizer que você se ama mais do que ama Jesus. Se você se ofende, se magoa com pessoas, é porque você se ama mais do que ama Jesus. Então tudo é contra você. O mundo está contra você, porque você se ama mais, você é mais importante. Mas quando nós aprendemos a colocar Jesus no lugar de importância na nossa vida, é possível não se ofender mais com pessoas. É possível viver neste lugar onde Cristo viveu. Por quê? Porque Ele abriu o caminho, aleluia! Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos agora estar nesse mesmo lugar que Cristo está, diante de Deus. Então, o Senhor está chamando a nossa atenção nessa noite. Pergunta para a pessoa que está do lado: quer guardar a sua casa? Diga assim: quer guardar a sua família? Diga: quer guardar os seus bens? Diga assim: faça de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Amém? Faça de Jesus a pessoa mais importante. E aí ele diz assim, ó: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Do que ele está falando? Ele está falando o que é tomar a sua cruz. É negar-se a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo, mas por amor a Jesus. Se você negar a si mesmo por amor a Jesus, você vai receber da vida de Jesus em você. E o que é negar a si mesmo? Negar o que você acha, negar o que você pensa, negar as religiosidades do seu coração, os ensinos errados, as suas opiniões próprias, mas ficar com o que Cristo disse. Porque amar a Jesus é obedecer a sua palavra. Amar a Jesus é ter a sua palavra ocupando o nosso coração. Então, para isso, nós temos que jogar fora os conceitos da religião. Nós temos que jogar fora a nossa opinião. Ah, mas eu acho que não é assim. Não importa o que você acha. O que importa é o que Cristo disse, amém? Não importa o que você sente, importa o que Cristo disse. Isso é negar a si mesmo e ficar com o que Cristo falou. Isso é amor a Jesus. Quando você faz isso, quando você nega a si mesmo, quando você diz: Senhor, a minha vida é do Senhor, você abre o seu coração para que Cristo venha habitar e comandar todas as coisas na sua vida e fazer de você um vencedor sobre essa terra. Porque as lutas, as dificuldades não vão poder atingir mais o seu coração. Por quê? Porque o seu coração está ocupado. Tem alguém sentado no trono, tem alguém que reina, tem alguém que governa, tem alguém que é soberano, tem alguém que tem todo o poder, tem alguém que é majestoso, glorioso, ao qual os inimigos batem em retirada, ao qual Satanás não intenta contra Jesus, porque ele sabe quem Cristo é. Então, quer ser protegido do mal? Guarde o seu coração em Jesus, amando a Ele mais do que tudo. E aí ele diz assim: quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Se você decidir perder a sua vida, você vai encontrar a vida de Cristo. Diga assim: se eu perder a minha vida,
Ou diga assim: quando eu perder a minha vida, eu encontro a vida de Cristo. A nossa vida já deu errado, amém? Já deu errado. Mas a vida de Cristo deu certo. A vida de Cristo é a vida verdadeira. A vida de Cristo é a vida abundante. A vida de Cristo é a vida de vitória. A vida de Cristo é a vida de comunhão com Deus. A vida de Cristo é a vida de onde nós experimentamos o que Deus tem para nós. Mas para isso, o que você precisa? Negar-se. Você precisa perder a sua vida. Aquele que fica agarrado nos seus próprios conceitos, nos seus próprios valores, aquele que prefere caminhar do seu jeito, o que vai acontecer? Vai perder uma vida que está pronta para nós vivermos. Porque quando Cristo morreu por nós, quando Cristo ressuscitou dos mortos, Ele nos entregou a sua vida. Mas se você quiser viver a sua vida do seu jeito, com os seus conceitos, com os seus valores, você não experimenta desta vida que está disponível para mim e para você. Aquele que perde a própria vida encontra a vida verdadeira. Existe um lugar em Cristo onde nós podemos viver, onde nós somos guardados. Existe um lugar em Cristo de bênção e de vitória. Existe um lugar em Cristo onde já está tudo pronto e disponível para nós. O Senhor não quer que você viva uma vida nessa terra debaixo de opressão. O Senhor não quer que você viva aqui debaixo de tristezas. O Senhor não quer que você viva aqui nessa terra debaixo de aflições, guardando coisas, ressentimentos, mágoas, lutando contra pecado. O Senhor não quer essas coisas. Por isso que a vida dele nos foi entregue, para que nós possamos desfrutar de tudo o que Cristo tem para nós. Amém? Existe um caminho excelente, que é o caminho do amor. Quer os dons? Ame. Quer viver o sobrenatural de Deus? Ame. É só isso que você precisa, meu querido. É só isso que nós precisamos para experimentar dessa vida de Jesus. É muito fácil você saber se você está vivendo a sua vida ou a vida de Jesus. É muito simples. Se você está vivendo a vida de Jesus, a sua vida está guardada. Amém? Se você está vivendo a vida de Jesus, pode ter certeza absoluta no teu coração que você vai ter muitos testemunhos para contar do que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Ele vai salvar sua casa, Ele vai salvar sua família, Ele vai operar milagres, Ele vai trazer aqueles que estão longe, Ele vai salvar cada um deles. Ele tem poder e Ele vai fazer isso. Ele vai fazer você prosperar. Ele vai fazer, aleluia, porque está tudo pronto em Jesus. E para viver tudo isso, só é necessário uma coisa: ame a Jesus mais do que todas as coisas. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Coloque Ele como a pessoa mais importante. Quando nós experimentamos desse amor a Jesus, o nosso coração se torna um coração satisfeito. O nosso coração se torna um coração grato. Quando nós amamos a Jesus mais do que tudo, nós experimentamos de uma paz que só Jesus pode dar. Quando nós amamos a Jesus mais do que tudo, nós experimentamos da alegria dele. Nós experimentamos de tudo aquilo que Cristo tem. Porque isso nos é transferido pelo amor. Ame a Jesus mais do que tudo. Ame a Jesus mais do que tudo. A palavra de Deus fala de uma mulher, lá em Lucas 6, de uma pecadora que ela chega e ela lava
os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. E aí os religiosos começaram todos a comentar ali, né? Ah, se ele soubesse quem ela é, uma pecadora. Aí Jesus faz uma pergunta, ele diz: Simão, 2 homens tinham uma dívida. Um devia 50 e o outro devia 500. E ele falou assim: ambos foram perdoados. Quem amará mais? Aí ele diz assim: aquele que mais foi perdoado. Se você entende quão perdoado você foi por ele, você o amará mais. Nós íamos para o inferno. Eu não sei você, meu querido, mas eu tenho certeza que ia para o inferno. Vivi uma vida completamente fora da vontade de Deus. Aflição, angústia, perturbação. Pensei em tirar a minha vida algumas vezes, porque eu achava que era tudo tão sem sentido. Até que Jesus me alcançou. Até que Jesus entrou na minha vida um dia e perdoou os meus pecados. Se você entende quão pecador você era e tão digno de ir para o inferno, mas Ele veio com todo o seu amor. Ele nos amou mesmo sendo pecadores, mesmo estando tão perdidos no pecado. Ele nos amou. O seu amor nos alcançou e nos trouxe para perto. Como não amá-lo? Se você entende o quão perdoado você foi, mais você o amará. E o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que só morar no céu já seria suficiente. Não é verdade? Só saber que o céu nos aguarda já seria suficiente. Mas o amor dele foi tão grande por nós, tão grande, que ele nos deu a sua vida. Ele veio morar em nós, morar em seres como nós. Um Deus que tem o céu à sua disposição, onde os anjos o adoram, naquele lugar perfeito, decidiu vir morar em pessoas como nós. Isso é amor. E o fato de Ele morar em nós significa dizer que tudo já está pronto. Significa dizer que Ele vai cuidar de cada detalhe da nossa vida, e nós não precisamos viver ansiosos e preocupados com nada, porque Ele nos amou. Nós o amamos porque sabemos o quanto Ele nos amou. Se você precisa entender o quanto Ele te amou, se você entender o quanto você é amado, você vai conseguir amá-lo, porque você entende que você não merecia. Um Deus glorioso deixou os céus e veio na terra, viveu como homem, sofreu afrontas, foi humilhado, tudo isso por amor a nós, para nos dar a vida dele, para mostrar para nós o quão preciosos nós somos para o Senhor. Aquele que entende o quão perdoado foi, o amará mais. O amará mais. Eu posso dizer que nós amamos a Jesus na medida que entendemos quão perdoado fomos. Nós amamos a Jesus na medida que entendemos o quão perdoado fomos.
Ele nos resgatou das trevas. Ele nos tirou debaixo do domínio do Satanás. Ele nos colocou assentados com Ele. Ele nos colocou assentados com Ele nas regiões celestiais. Aleluia! Como não amá-lo? E se Ele fez tudo isso por nós, como que Ele não vai dar a cura que você precisa? Como que Ele não vai dar a solução desse problema que você está passando? Se Ele sacrificou, Deus sacrificou Jesus por nós. O que custava mais para Deus, Ele já fez, que era entregar o seu próprio Filho por amor a nós. Você acha que existe algo na sua vida que Deus não vai fazer? Se Ele já fez o que custou mais, entregar Jesus Cristo, santo, perfeito, sem defeito, para derramar o seu sangue no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos trazer para perto dEle. Esta é a vida que o Senhor determinou para nós. Este é o lugar para nós habitarmos. Qualquer outro lugar nunca vai satisfazer o coração do homem. Nunca. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter sucesso, pode ter o que ela quiser. Tudo que esse mundo pode dar para ela, ela pode até alcançar. Mas se o coração dela está longe de Deus, ela é pobre, cega, miserável e nu. Porque só Jesus enche o nosso coração. Só Jesus. Só Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Se você ama Jesus, quero que você se coloque em pé aí no seu lugar. Diga assim: existe um lugar onde o meu coração é plenamente guardado pelo Senhor, que é amando a Jesus mais do que tudo. Amém? Tem alguma coisa em louvor preparado? Amém? Enquanto o louvor vai estar ministrando uma canção, quero que você olhe para o seu coração. Às vezes, meu querido, minha querida, nós estamos tão distraídos com coisas tão inúteis. Nós estamos correndo atrás de coisas que já são nossas. Quando que existe um lugar onde está tudo pronto, um lugar de alegria, de paz, de satisfação, que é em Jesus. Foque a sua vida em amá-lo. Foque a sua vida em amá-lo. Cheire. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora contra todas as mentiras do inferno que se instalaram no coração desse povo. Nós damos uma ordem agora: mal, mentira, pegue tudo que é teu e deixe a mente, deixe o coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Toda mentira do diabo, toda mentira que a religiosidade plantou, nós anulamos agora. Nós dizemos a vocês: espíritos malignos, retrocedam agora pelo poderoso nome de Jesus. E nós declaramos agora que a vida de Jesus, a vida de Jesus começa a tocar agora no seu corpo, em nome de Jesus. E as aflições vão embora, a angústia vai embora, a depressão vai embora, o medo vai embora, em nome de Jesus. Tudo isso agora é quebrado pela vida de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a vida de Cristo, receba a vida de Cristo, receba a vida de Cristo, receba agora a saúde que Ele conquistou para você. Receba agora em nome de Jesus. Todo mal
retrocede, todas as dores desaparecem em nome de Jesus. Você que tinha uma doença, que você diz assim: pastora, eu tenho um diagnóstico, o médico disse que isso não tem cura. Eu quero dizer para você nessa noite, debaixo do poder do Espírito Santo, que Deus diz para você: você está curada, você está curada. Sabe por quê? A vida de Jesus é perfeita, a vida de Jesus não tem enfermidade, a vida de Jesus não tem doenças, a vida de Jesus não tem depressão, a vida de Jesus é a vida que deu certo. E é esta vida que o Senhor derrama sobre você nessa noite. E todo mal é destruído, todo mal, dores. Nós falamos com vocês agora: peguem tudo o que é de vocês e soltem o corpo dessa pessoa. Soltem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida agora, pelo poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Manayarabashuri. Bendizemos aquele que nos amou. Bendizemos aquele que nos amou. Aquele que nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque é nisto que consiste o amor de Deus. Não que nós o tenhamos amado, mas que Ele, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, Ele nos amou. E por isso agora, em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus é derramado sobre a vida da igreja. O amor de Deus, que são atitudes, é derramado sobre a vida da igreja. O perdão dos teus pecados, o Senhor te entrega nessa hora. A misericórdia que você precisa, o Senhor te entrega nessa hora. O favor de Deus está sobre a sua vida nessa hora. O trono da graça de Deus está acessível para todo aquele que necessita da graça, do amor, do perdão de Jesus. Por isso receba os benefícios da cruz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Aquele que estava aflito, angustiado, aquele que chegou nesse lugar com a sua alma angustiada, receba agora a paz de Jesus na tua vida. Receba agora a paz de Jesus sobre a tua vida. As doenças vão embora, as enfermidades saem em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. O favor de Deus em nome de Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos agora, porque o amor de Deus chegou primeiro na nossa vida, chegou primeiro na vida dessa pessoa. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos agora, engrandecemos o teu nome, porque antes dessa enfermidade, antes desse mal, antes das tristezas, antes da miséria, o teu movimento, Jesus, o teu movimento, Jesus, o teu movimento chegou primeiro na vida dessa pessoa. O teu movimento chegou primeiro, por isso ele está livre agora da opressão, livre dos males, livre dos problemas na alma, livre dos problemas no corpo. Por isso as enfermidades estão sendo agora ceifadas, retiradas, anuladas da vida do povo, da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, te agradecemos, meu Deus, te exaltamos, porque o Senhor é aquele que veio e se apresentou antes do mal, antes das coisas ruins. O Senhor se apresentou. E agora, meu Pai, agora, meu Deus, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor pelas tuas bênçãos, pelo teu milagre. Por isso, já comece a celebrar, já comece a se alegrar, porque Ele já chegou na sua vida, já chegou primeiro, e você sai daqui livre, 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 abençoado, abençoado, abençoado. Aleluia, Jesus. Não há espaço pra mais nada.
Glórias a Jesus Cristo que já veio e já ocupou o lugar no seu coração. Você está mais que abençoado nessa noite. Amém. Aleluia! E você também aprendeu o que você precisa fazer para permanecer isso na sua vida. Abraça alguém que está do seu lado, cumprimente e diga: você é abençoado por Deus. Aleluias, aleluias.